Tudo bom? Boa noite para todo mundo que tá entrando. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar fazendo aqui essa live nesse perfil tão bacana, no Como Ser Comissário de Voo. O meu nome é Bruna Ohana. Eu fui comissária de voo pela Azul Linhas Aéreas por 4 anos e meio, de 2014 a 2019. 2014 a 2019, fazia os voos internacionais também e fui aprovada na seleção para líder. Enfim, hoje eu trabalho como mentora de futuros comissários. Eu falo que eu ajudo futuros comissários a conquistarem suas asas, leia-se vagas, vulgo vagas. E eu tenho um curso de inglês para comissários, o Fala Que Voa. Tô produzindo agora outros 2 cursos novos, mas isso é surpresa. Quem quiser acompanhar, me segue lá. Em breve eu vou falar sobre isso. Seguinte, gente, aqui é pra gente falar de coisa boa, positividade. Eu vou tirar muitas dúvidas. É óbvio que a gente tá num cenário que não é o ideal, tá? As empresas não estão contratando agora, as seleções estão sim congeladas, mas a forma como você lidar com esse tipo de problema, a forma que você levar isso vai dizer onde você vai estar quando isso tudo acabar, quando isso tudo melhorar. O fato é, esse ano ou não, uma hora isso vai passar em algum momento, as companhias vão contratar em algum momento, tá? Essa situação não vai ser permanente, não é pra sempre, ela é transitória, por pior que seja. Então, muito bacana, eu tô amando cada um que tá chegando. Aqui vocês estão pra saber mais sobre a profissão, pra saber como é a rotina, pra desligar um pouco disso tudo, de tudo de ruim que tá acontecendo, e ter um ponto de luz, porque ele existe, a possibilidade existe, as coisas pode não ser agora, pode demorar um tempo, mas em algum momento vai voltar ao normal, tá bom? Aos poucos, como eu disse. E quem tivesse preparado da melhor forma possível nesse tempo, quem tivesse usado esse tempo ao seu favor, usado esse tempo para se preparar, para fazer cursos extracurriculares, hoje tem vários cursos até gratuitos de português, cursos de Libras, tá? Cursos de primeiros socorros, gente, para agregar no currículo, sabe? Outros cursos, eu tô produzindo 2 também, que vai agregar muito no currículo. Tem o curso de inglês para comissário, tá? Então, a forma como você utilizar o seu tempo nesse período de crise vai fazer toda a diferença quando as coisas forem voltando ao normal. Então eu vi um comentário aqui que me deixou extremamente chateada e é por isso que eu tô brava. Eu geralmente sou muito meiga, mas eu não suporto ver pessoas querendo colocar outras pra baixo. Tô amando ter vocês aqui. Mas seguinte, só pra concluir isso que eu tava falando, há uns dias atrás eu fiz uma live, eu vou até colocar meu @, aqui, porque às vezes você tá chegando agora e não, da onde surgiu essa menina, né? Esses dias eu tava fazendo uma live com a Carol Fabreto, que é ex-recrutadora da Latam. E sabe que a gente nunca tinha conversado, só eu e ela, sobre isso, sobre a questão dessa crise e das vagas congeladas e tal, e a gente conversou disso na live, porque tivemos uma pergunta sobre isso numa live sobre seleções, e ela falou exatamente isso. Ela falou: Bru, é certo que em algum momento vai voltar a ter contratação, em algum momento vai. E aí, esse povo que tá achando assim, agora eu tô de quarentena, tô de boas, não vai chamar mesmo, não vou fazer nada, essas pessoas vão ficar pra trás. E aquelas que aproveitaram esse tempo pra se preparar, pra estudar, pra melhorar o inglês, pra estudar um outro idioma, pra fazer cursos extracurriculares, seja de excelência no atendimento, seja de gerenciamento de comportamentos inconvenientes ou todos os outros que eu falei, essas pessoas vão se destacar e vão estar na frente. Então, utilize esse tempo ao seu favor, tá? É muito fácil a gente sentar e ficar, ó céus, ó vida, ó mundo, tá? Todo mundo tem seus corre. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo vai correr atrás. A sua luta é diferente da de outras pessoas. Algumas são mais difíceis do que outras, mas cada um tem a sua cruz e cada um vai ter o seu percurso, entendeu?
Então, vai ter buraco no caminho, como tá tendo agora pra mim, pra vocês, pra todos nós, tá tendo buracos no caminho? Tá, mas você só cai nos buracos do caminho que você percorre, entendeu? Então, se pra chegar lá eu vou ter que cair no buraco, se pra chegar lá você vai ter que passar pelo buraco pra chegar até o final da estrada, ótimo, que bom que eu passei pelo buraco, porque significa que eu passei pelo caminho e que eu vou chegar lá. Faz sentido pra vocês? Ai, gente. Nós que lute, né? Nem comecei aqui ainda, já comecei dando esporro, meu pai eterno. Eu tô vendo já o povo me detestando aqui. Gente, sério, eu acho que em vários anos que eu trabalho com futuros comissários, que eu ajudo, que eu fiz, né, toda a minha preparação, criei o meu curso de inglês para comissários. Eu acho que se eu dei esporro no meu Instagram foi umas 2 vezes só e eu tive que fazer isso aqui, infelizmente, porque de cara já recebi um comentário que simplesmente, espero que vocês não tenham visto, mas que simplesmente não dava, gente, não dá. Certos tipos de comentário não passarão, tá? Eu acho que tem gente que acha que a internet é terra de ninguém, que pode falar o que quer, cria um fake, solta, né? E acha que vai ficar tudo bem. Eu acho que a gente precisa entender que não é assim, não passarão. Certo tipo de comentário não passa. E eu tô tentando achar aqui um filtro que me agrade. Eu acho que eu vou tirar todos e vou deixar sem. Seguinte, pra gente começar. Culpa do Braulio. Gente, eu não falei nada. O Lucas que falou aqui, eu não li o nome da pessoa. Eu só vi o comentário. Então, porque eu não vou focar na pessoa que fez o comentário. Eu não vou julgar a pessoa. Eu só tô, de certa forma, condenando e falando sobre a atitude. Eu não sei o nome da pessoa, eu só vi o comentário rapidamente aqui. E vida que segue. Vamos lá. A gente ficou de falar sobre a rotina, o que ninguém te contou sobre a rotina de um comissário de voo, né? Mas óbvio que eu vou responder outras coisas também, dando tempo. ANAC, consulta pública, não vai ter mais curso para comissário, não vai ser mais obrigatório ter o curso para comissário, prova da ANAC, exame teórico da ANAC vai acabar. E tudo isso que a gente quem tá inteirado aí tá vendo que tá acontecendo uma movimentação nesse sentido, tem uma consulta pública que foi aberta essa semana, ou no final da semana passada, é a consulta de número 8/2020, está disponível no site da ANAC. Eu vou colocar nos meus stories, no Arrasta Pra Cima, o PDF, para você ler as 9 páginas, assim como eu fiz. Estou desde domingo estudando, tá? Para não falar bobagem. Eu sei da minha responsabilidade, eu entendo que eu, de certa forma, sou uma formadora de opinião, porque, não sou a Gabriela Pugliese com 4 milhões de seguidores, mas eu tenho responsabilidade sobre aquelas pessoas que me acompanham, que eu influencio. Então, amanhã eu vou fazer uma live para falar sobre isso. Uma live para falar só sobre isso, tá? Eu estudei toda a proposta, eu vi argumentações diferentes, eu acompanhei opiniões diferentes e eu tenho a minha opinião formada, sim, e eu vou falar sobre isso amanhã em uma live, que eu vou divulgar também nos meus stories, e eu vou deixar lá. Eu vou ensinar como você faz para preencher o formulário da ANAC para responder essa consulta pública. Então, eu sei que é uma dúvida que talvez apareça bastante, então esse é o segundo acordo. Amanhã, na minha página, eu vou no meu IG, Bru Ohana, tá aqui no fixado, @BruOhana. Amanhã eu vou fazer uma live sobre isso, tá bom? Eu vou até avisar, mas amanhã eu vou detalhar lá no meu IG, numa live, sobre a questão da consulta pública que a ANAC abriu com relação à obrigatoriedade do curso para comissários e também do exame teórico que hoje é aplicado pela ANAC. Fê, obrigada. Bafo, né? Não vou nem falar da Publi, porque eu vou te falar. A gente tem que ter cuidado que a gente fala e tem que ter responsabilidade, que tem pessoas que são influenciadas por nós de uma forma ou de outra. Isso de mim, de você. Se você tem 200 ou 2 milhões, aquelas pessoas que te acompanham, você tem influência sobre elas. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E também não passar insensibilidade, não ofender as pessoas, né? Então,
Ai, obrigada, Sila. Gente, eu amo minhas meninas. Vamos seguir, então. Terceiro acordo, tá? Por que eu saí da Azul? Isso as pessoas perguntam muito, é normal. Eu tenho posts falando sobre isso, tá? Tem um post em destaque lá no meu IG, não atuo mais como comissária de voo, tá bom? Então, lá você vai saber. Eu falo também nos destaques dúvidas 1, mas, resumindo, eu acredito que quando a gente ocupa um lugar que não é nosso, a gente tá ocupando um lugar de outra pessoa. O meu tempo lá foi incrível, foi uma experiência excelente, mas eu já tava trabalhando com as mentorias, eu já era coach, eu já tinha que seguir um caminho, porque eu não tava dando mais, sabe, pra conciliar. E aí eu fiz um planejamento, enfim. E hoje eu tenho a minha empresa e me dedico a ajudar as outras pessoas a voarem, a ter suas asas. O meu tempo foi, entendeu? E foi excelente. Mas basicamente é isso, tá? E não precisa gente, não se desculpem por nenhuma pergunta, tá? Vocês estão com medo de mim, não estão? Por causa do esporro que eu dei no início. Não precisa ter medo, não tem nenhuma pergunta boba, tá? A questão, muitos não viram, é que a pessoa falou uma coisa chata, que desanimaria, e aí eu tive que dar um pequeno esporro, mas jantei mais cedo hoje. Jantei mais cedo, tô com a barriguinha cheia, vou treinar na hora que acabar a live, tá tudo certo. Vamos seguir a vida. Ai, vamos lá. Pronto, já tá carregando, eu vou segurar na mão mesmo. E vamos conversar sobre a rotina. Gente, o mais louco de falar sobre a rotina de comissário de voo, a luz não tá boa, não. Aline, oi, lindona. Ai, é mesmo, gente. A última live que eu fiz, eu tava sem comer. E aí eu comecei a tremer e eu ficava assim, segurando o celular. Não, hoje eu jantei mais cedo hoje. Então, vamos seguir. O mais louco de falar sobre a rotina de comissário é aqui. É uma rotina muito doida do que a maioria de nós, a maioria de quem ainda não viveu, conhece. Então, assim, não existe uma rotina pré-fixada, sabe? Não existe, assim, seu dia é assim, você acorda, você toma café, você se arruma e vai voar. Não. Tem dia que vai ser os horários todos contrários, você vai para lugares que não eram planejado. Na Azul, a escala era liberada de 15 a 10 dias antes do próximo mês. Era a companhia que liberava a escala com mais antecedência, né, das companhias aéreas, pra gente se programar. Mas acontecia, sim, de ter alteração da escala, assim, na mesma hora. Tipo, voo daqui 30 minutos, alterou agora. Você ia pra Curitiba, você tá indo pra Manaus, pra ficar em Manaus. Isso acontece. Então, é muito louco. A gente, dorme em Maceió e aí no outro dia a gente vai parar em Porto Alegre e fica assim, sabe? Isso nos domésticos. Então, é um negócio muito doido e é muito gratificante ao mesmo tempo, porque a gente tem um contato muito, muito intenso com várias culturas. Então, quando a pessoa se permite observar isso, e eu acredito que é uma das questões mais ricas que essa profissão traz, é você ter esse contato e prestar atenção nessa diferenciação cultural, na diferença das pessoas, na diferença entre as pessoas. Gente, eu sou louca com a questão de gastronomia e culinária. Então, é muito louco que eu sempre queria experimentar alguma coisa típica de cada lugar. Então, em Belém, não foi em Belém, foi em Altamira. Eu tomei o açaí mesmo, que é quase meio salgado. Lá eles comem, se alguém é de Belém vai falar melhor que eu, com comida de sal mesmo. Então, eu experimentei o açaí assim, foi em Altamira.
Gente, em Belém mesmo, lá no Ver o Peso, eu experimentei um suco de cupuaçu melhor. Sonho com esse suco de cupuaçu até hoje. Até hoje. Então, eu amo experimentar também. Isso era algo muito rico que a profissão me trazia. Que era estar com pessoas diferentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes, gastronomias, tudo. Açaí. Então, seguinte, qual que era a minha maior dificuldade com relação aos voos? Estar longe da família, porque eu sou de Uberlândia, minha base foi por 3 anos e meio BH e 1 ano em Campinas. Então, tá, vamos seguir a vida. Era ficar longe da família, de fato, porque eu era da base BH, 3 anos e meio, 1 ano na base Campinas, e morava em BH. Desculpa, morava em Uberlândia. Minha casa mesmo era em Uberlândia, apesar de alugar e dividir um AP em BH, entendeu? Quando dava, eu voltava pra Uberlândia. Quando não voltava e tava tudo bem, mas eu sentia muita falta. Muita falta. Então, pra mim, essa era a maior dificuldade. Qual que era a segunda? Já falo sobre isso. Qual que era a segunda? A segunda dificuldade. Gente, acordar de madrugada. Juro, sério, meu Deus. E não é só acordar de madrugada, é acordar de madrugada e trabalhar por 11 horas seguidas, fora o tempo que você levou pra se arrumar, fora o tempo que você levou pra chegar ao aeroporto, fora o tempo que você vai levar pra chegar onde você vai descansar, seja onde for. Então, tipo, acordar 3 da manhã, 2h30 e pauleira, sabe? Eu preferia 1000 vezes, tipo, começar à noite, só parar de manhã pra descansar, mas pegar e dormir, do que ter que acordar 2 da manhã, porque eu nunca fui de conseguir dormir muito cedo. Tipo, acordar 2 da manhã, eu tinha que dormir o quê? 5 horas da tarde? Quem disse? Gente, sério, não tinha maturidade, eram uns horários... eram uns horários muito loucos. Eu tenho um post também falando sobre as coisas que mais me irritavam, as 7 coisas que mais me irritavam na aviação e as 7 coisas que eu mais amava. Gente, ser comissário é realmente você... aprender a ter empatia e ver em pessoas que você nunca viu alguém que você meio que considera. Deixa eu explicar como. Sempre que tinha algum passageiro sem noção ali na rotina, assim, gente, sempre tem. Se eu for parar pra contar o que eu já passei, meu pai eterno. Sério. E aí, eu parava e imaginava que essa pessoa poderia ser alguém da minha família, tipo, gente, se minha avó tivesse num avião, talvez ela falasse essa mesma coisa. Tipo, se minha mãe tivesse, talvez ela pediria esse tanto de coisa que essa pessoa tá me pedindo num tempo que eu não vou conseguir atender, mas... Então eu sempre imagino que aquele passageiro que, por pior que ele esteja me tratando, enfim, que poderia ser da minha família. E ele essa pessoa é da família de alguém considera. Então eu não vou responder nem tratar o outro de uma forma que eu não gostaria que um outro comissário tratasse a minha família, entendeu? Então, a gente ouve muita coisa que acontece. Peraí. Aí. A gente ouve muita coisa que acontece de ofensa, de até agressão, mas a gente tem treinamento, tá? Pra lidar com isso. E só que uma coisa, a companhia não tem como fazer por nós, que é nem em treinamento nenhum, que é te ensinar a ter empatia. E eu sei que muitas vezes é difícil, porque a gente olhando ali, às vezes uma pessoa te xingando, falando um monte pra você. Isso já aconteceu comigo. Uma vez, eu vou contar essa história, porque é bacana pra vocês se inteirarem que realmente isso acontece. Uma vez eu estava tripulando o ATR. Você conhece o ATR-72? É um dos aviões que a Azul opera. Eu operava os 4 aviões da Azul, o ATR,
o Embraer 190, 195, o ATR-72, o A320 e o A330, que é o que a gente fazia o Inter. Então eu tinha carteira dos 4, apesar de no final estar voando mais o 30 e às vezes o 20 no último ano. Então eu tinha a carteira dos 4, o avião Xodó da Azul. E era um voo de Campinas, são 2 comissários só no voo. Eu amo também. O espaço era complicado pra gente trabalhar um pouco, mas eu gostava. Era aconchegante, assim, sei lá. Enfim, era um voo que eu estava tripulando. E pra onde? Pra minha cidade, né, gente? Ai, que vergonha que me deu. Vergonha alheia. É um voo de Campinas pra Uberlândia. E um senhor entrou com a esposa, cada um com 4 bagagens de mão. E aí, só os 2 que estavam na primeira fileira ali, só os 2 ocuparam os 2 primeiros bins, todos, que eram pra pelo menos 8 pessoas. Só os 2. Aí eu já olhei aquilo e falei assim, não vai tá dando. Não vai dar, amigo, prezado. Não vai dar. Aí eu peguei, né, muito da educada, muito solícita. Falei, boa noite, com licença. Eu observei que vocês estão, né, com essas bagagens. Na verdade, eles estavam na segunda fileira. Aí eu falei, o senhor se importaria de colocar uma das bagagens, ou a mochila, ou a bolsa embaixo do assento à frente do senhor, para liberar lugar para as pessoas que ainda vão chegar com as malas? Ele olhou bem pra minha cara e falou assim, sim, me importaria sim. Aí eu falei, gente, eu não me estresso com isso, tá? Eu não vou levar a bagagem na mão. Não vai ser nas minhas costas que vai. Se não couber, ou vai despachar. É que eu tento ainda, pensando no que vem depois, né? Mas aí, eu não vou brigar com o passageiro por conta disso não, sabe? Então eu falei, não, tudo bem, senhor. Foi só uma sugestão. Mas se o senhor não quer acatar, seria para ajudar os outros passageiros que vão chegar depois. Mas tudo bem. Aí ele vira pra mim e fala assim... quem que você pensa que é pra me pedir pra eu colocar essa minha bolsa embaixo do assento à frente? Eu não vou pôr porra nenhuma. Eu falei, sim, senhor, eu já entendi. Tudo bem, não tem problema. E a mulher dele assim, ó, morrendo de vergonha. Então, muito bacana lá em Campinas. Tava vindo pra minha cidade, pernoitar, eu ia ganhar pra estar na minha cidade, pra dormir na minha cidade, sabe? Então eu tava pleníssima. Ele me pegou numa veia muito boa. Aí ele pegou e continuou falando. Ele falou, e a culpa é sua, porque vocês agora estão cobrando pra despachar a bagagem. Agora aguenta, agora tem que tomar na cara mesmo. Tem mais é que se fuder. Desculpa a palavra, gente, é porque foi o que ele falou. Eu tô só repetindo. Não uso palavras de baixo calão, tá? É só porque eu tô repetindo. Aí eu falei... Aí eu olhei... Gente, sério, eu falei, senhor, não sou eu que vou levar a mala, querido. O senhor pode fazer... Leva, não leva, fica a critério do senhor. E eu fiquei assim, gente, sério, eu fiquei com essa cara. Eu acho que foi isso que irritou mais ele, porque eu gerenciei a coisa de uma forma tão diferente que eu acho que ele queria que eu tivesse brigado com ele, queria que eu tivesse falado um monte. E eu fiquei bem com essa cara de plena. Eu, perfeitamente, senhor, tudo bem. Até que ele calou e cansou. Aí vários passageiros, um que tava 2 fileiras atrás, falou assim, nossa, parabéns pela sua paciência, meu Deus do céu. Nem os próprios passageiros estavam aguentando ele. Parabéns pela sua paciência, meu Deus, eu estou impressionado. Aí um outro pessoal que tava com vergonha dele pediu desculpa por ele. Falou, desculpa por esse passageiro, meu Deus, você não precisava estar ouvindo isso. Então, assim, o Renan tá falando que sai e deixa o passageiro falando sozinho. É uma hora. Só que não dava pra eu sair, porque eu tava lá na frente do ATR. Então, o pessoal tava entrando, então eu ia meio que... Não é que não dava, né? Eu tava ali ajudando o pessoal e ia ter que ficar pedindo licença, porque estabeleceu o fluxo do embarque. E eu fiquei lá bem plena, assim, bem com cara de pêssega, sabe? Fazendo a Kátia cega. Mas é isso, né? Ouvimos direto que passageiros que dão parabéns por termos paciência. É exatamente isso, né, Aline? Né, Renan? Às vezes a gente tem
duas personalidades, né? A nossa personalidade mesmo e a nossa personalidade como comissário, que a gente veste aquele uniforme, a gente muda até a postura, né? E as palavras, o jeito de tratar, o jeito de falar. Eu acredito que nada justifica a gente ofender alguém. Tá certo que às vezes nós estamos sendo ofendidos, mas isso não vai diminuir se a gente retornar a ofensa. A gente só vai chegar no mesmo patamar de quem tá ofendendo a gente. Então o que a gente pode fazer? Levar isso pra frente, se for algo mais sério, passar pro comandante o que tá acontecendo com aquele passageiro. Porque muitas vezes a pessoa tá também... nunca aconteceu comigo, da pessoa estar alterada a ponto de eu perceber que tá oferecendo risco pra segurança do voo. Porque se acontecer também a coisa é mais embaixo um pouco, né? Eu já vi cada coisa acontecer, tipo, de outras pessoas falarem comigo, foram poucas vezes. Mas aconteceu. Gente, já aconteceu também, tipo, umas coisas muito machistas. Eu vi... eu e uma comissária vimos um cara tirando foto da bunda de outra comissária que tava passando. E a gente ficou meio, conta ou não conta pra ela? A gente contou pra ela. E ela ficou muito chateada, muito triste. A gente ficou meio que, sabe, vamos falar com o comandante. E, enfim, ela falou com o comandante, falou que ela tava se sentindo mal. E a gente viu mesmo ele tirando a foto e fazendo graça. O comandante falou, é complicado porque não dá pra... Gente! Pronto, consegui fixar o comentário. Então, a única parte, assim, na verdade, a pior parte de ter caído a live é que eu perdi as perguntas que tinham feito na outra. E tinham 21 perguntas já lá na interrogação. Então, vamos combinar o seguinte. Vamos combinar de vocês mandarem de novo. Quem tava na outra live e voltou agora e mandou pergunta, manda de novo na interrogação, não nos comentários, tá bom? Continuando, Romário. Depois, eu tava falando da comissária, né? Da foto lá que tiraram do popô dela, né? E a gente viu, contou pra ela, ela passou com o comandante. O comandante falou que não dava pra fazer nada porque não tinha como provar que ele tinha tirado a foto. Aí, né, a gente fica meio assim, cara, que a gente... O que tá acontecendo? Que sociedade que a gente vive, sabe? E aí... eu e a outra comissária ficamos meio que perto desse grupo de macho escroto falando sobre isso. Tipo assim, nossa, é um absurdo mesmo, né? Ainda fazem de tontos e não sei o quê. E a gente ficou meio que dando indireta pra eles, no sentido de... pra eles desconfiarem que a gente viu o que aconteceu, sabe? E a comissária muito triste... Aí eu falei, não, fica tranquila. E aí os amigos dele, que estavam com ele, 2 amigos vieram falar com a gente, pedir desculpa pelo amigo deles, que eles não sabem o que aconteceu, por que ele fez isso, mas que ele já tinha apagado a foto. Então, a gente falou, tá, obrigada, mas como a gente não teve respaldo do comandante, a gente não teve nenhuma atitude mais incisiva nesse caso, tá? Então, seguindo viagem, né, gente, história é o que mais tem. Mas, assim, a principal, tem nos comissários aqui pra falar isso pra gente também. Eu acredito que o principal aspecto, né, que sobre a rotina de um comissário é que realmente eu escutava falar isso, eu falava, será mesmo? Deve ter um padrão. Mas é você saber que a sua rotina vai ser não ter rotina. Até quando você acha que vai ter uma rotina, isso às vezes cai por terra. Então, constantemente não ter rotina é a sua rotina. Então, isso acaba sendo uma rotina, sabe? Estar cada dia em um lugar, tomar café da manhã em cada dia em um lugar, com tripulações, tipo, cada chave de voo, pessoas diferentes, uma tripulação diferente, aí depois até tipos de avião diferente, né? Mas realmente é muito gratificante a profissão. Como eu tava falando, tem os defeitos, quer dizer, tem as partes ruins,
como toda profissão tem, tá? Não são só mil maravilhas, não é só eu acredito em fadas, tá? Tem os perrengues também, e o pessoal também pode confirmar isso. É perrengue, às vezes é doído, por isso que eu falo que é uma profissão que, se a gente realmente não tiver amor por ela, vai ser muito difícil a gente conviver bem com ela. Vai ser um caso de amor e ódio, quando você realmente não tem uma paixão. Eu acredito que todas as profissões é muito importante que você goste, mas na aviação, eu acho que não seria só gostar, porque exige que você abra mão de algumas coisas que para alguns são coisas muito importantes, como, por exemplo, datas comemorativas, Natal, Réveillon, aniversário do pai, da mãe, problemas de saúde. Eu já tive que cumprir uma reserva em BH com meu pai indo pra cirurgia. E eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu trocar com alguém. Não, a gente só troca se for com 24 horas de antecedência. E era uma reserva e eu não pude estar com meu pai na cirurgia, que teve que ser em urgência por conta disso. E é o preço que às vezes a gente... Meus pais estão conversando aqui, vou pedir pra eles falar mais baixo. É o preço que às vezes a gente paga. Então, realmente, quando a gente vê um porquê, por isso que eu falo, o principal dessa profissão é você saber os seus porquês. O principal para quem quer ser um comissário, para quem é um futuro comissário, é saber os seus porquês. Porque é importante para você ser um comissário. O que você vai poder fazer que hoje você não pode? O que você vai ter que hoje você não tem? Quem você vai poder ajudar ou com quem você vai poder estar que hoje você não pode, que hoje você não ajuda? Enfim, uma série de motivos. Só você sabe quais são os seus motivos. Eu tive os meus. Teve muito a ver com a questão de independência dos meus pais, uma questão de independência financeira. Eu entrei, gente, com 19 anos, eu fui aprovada na seleção da Azul. E aí no treinamento eu já tinha feito 20 e fiquei até os 24. Gente, dúvidas, eu não tô conseguindo acompanhar, mas manda aqui na interrogação. Mas só para completar sobre a rotina, para responder aqui as perguntas já, é o máximo. A questão de... Eu falei, né, dessa diversidade de possibilidades. Mas às vezes o que a gente mais ama, que é não ter rotina, às vezes é o que mais pesa. Porque, por exemplo, eu sempre prezei pela alimentação, por uma rotina de treino, de me cuidar, de família, estar com a família, de estar com as pessoas que eu amo, enfim, né? Uma série de questões aí que a mesma coisa que eu amava, que era não ter rotina, às vezes me incomodava e me deixava um pouquinho mal. Eu falava, tá, eu amo isso aqui, mas, nossa, eu queria muito estar na formatura da minha irmã, sabe? É tipo essas coisas assim. Nossa, eu amo isso aqui, mas eu tô comendo muita porcaria. Porque eu costumava levar minhas refeições. Gente, perguntas na caixinha, tá? Vocês têm perguntas sobre rotina de comissário de voo? Quem tiver perguntas sobre a rotina, tá? Manda aqui, eu vou escolher 3. Pode ser nos comentários mesmo. Porque se não tiver, eu vou para as perguntas que estão na caixinha. Tá, vamos lá então. Sobre seleções não. Tá, sobre seleções na minha tinha mais ou menos 300 pessoas. E depois dividiram em grupos para a segunda fase, que foi em outra data. E aí foi dividido em vários grupos em vários dias. Então não sei quantos foram para a segunda fase desses 300. Mas eu sei que na minha turma entraram 30. Acredito que tenha sido 30 mesmo. Então foi 10% que foi aprovado, né? Tá, então não teve pergunta aqui sobre rotina, então vamos para as perguntas da caixinha. Então quem tem de rotina, manda agora nos comentários.
que eu vou priorizar para ir para os outros temas, que eu sei que vai ter pergunta de temas variados. Surtos leves e tênis. Como lidar com cansaço e jet lag? O jet lag. Jet lag. Como lidar com o cansaço e o jet lag? Gente, primeiro, né? Eu acredito que você prezar por uma vida saudável, prezar por... Vamos lá. Eu ia estar desarrumada. Alimentação, atividade física e sono e dormir. Essas 3 juntas fazem toda a diferença para você não ficar morto sempre de cansaço e se deixar assim sempre na bad, fisicamente falando, porque já é uma profissão extremamente cansativa, que a gente às vezes tá acordado à noite e vai dormir de dia, que não tem regra, nosso relógio biológico é todo errado, nosso ritmo circadiano é todo errado, no ciclo é todo errado já. Então, se a gente não fizer o mínimo com relação à atividade física, horas de sono e alimentação, o trem desgringola mesmo. É sério. Então, eu acredito que essas 3 formas ajudam muito em lidar e realmente priorizar. Eu sei que, às vezes, a gente chega num pernoite internacional, a gente quer ir pra Disney, a gente não quer dormir. Mas, cara, você tem que pensar que você tá lá a trabalho. É a prioridade de você tá lá. A consequência você de repente, poder se divertir, igual eu já fui fui em brinquedos e tal, em Orlando, mas eu tive tempo para isso e eu descansei. A prioridade é eu dormir, me alimentar e praticar alguma atividade física. Então, às vezes, eu chegava no pernoite, não dava pra fazer muita coisa além disso. E arrumar a unha, né, amores? Mulheres, né? Mas no restante, porque isso faz parte até pro meu desempenho, né? Pro desempenho da minha profissão. Então, priorizar isso. E aí, o que der, a gente sai, o que der, a gente se diverte, mas priorizar para isso não afetar diretamente a nossa saúde e o voo, né? A falta de rotina pode interferir o casamento de um piloto e comissário? Gente, pode, né? Eu acredito que pode, mas assim como qualquer outro, acredito que relacionamento você precisa entrar decidido a fazer acontecer e não vamos ver no que vai dar. A partir do momento que você entra decidido a fazer acontecer, você vai pagar o preço necessário para fazer dar certo, entendeu? Então, pode afetar sim, mas muitos dão super certo, tanto entre comissários, entre pilotos, entre comissários e pilotos, entre uma pessoa que voa e uma pessoa que não tem nada a ver com aviação, que a gente chama de normal. Quando vocês entrarem na aviação, você vai ver. Tipo, você tá lá e fala assim, você namora? Você fala, namoro. Ele é normal? Ele é da aviação ou ele é normal? Ela fala, é normal. Normal é que não é da aviação, porque na aviação nós somos tudo doido, tudo desgringolado, tudo faltando um parafuso. Então a gente tem essa a gente tem esse termo aí na aviação, quando a pessoa não é da aviação, a gente fala que ela é normal. Então, é possível, sim, manter um casamento, um relacionamento, ter filhos. Eu conheço vários exemplos de sucesso, mas é preciso disposição. Tem que ter disposição, tem que ter habilidade, não é mole, não. Mas é possível, tá? O que mais te chateou nas rotinas diárias? Foi o que eu falei, né? Da questão de ficar longe da família, principalmente em datas especiais, datas importantes. E a questão de acordar na madruga boladona. Não... Ai, gente, sério. Às vezes eu acordava de madrugada, assim, tinha dormido 2 horas, eu não sabia nem onde eu tava. E o louco é que a gente permanece com isso um tempo. Até hoje, às vezes eu acordo, tipo assim, perdi o horário da apresentação. E eu já perdi o horário da apresentação. Comissário que nunca perdeu o horário da apresentação é comissário Nutella. Comissário raiz já perdeu o horário da apresentação no hotel. A gente já tira queda. Pode ser por
porque o celular atualizou o fuso sozinho, porque colocou o despertador num fuso e era outro. Eu também já apresentei 1 hora antes por causa de BO de fuso. Já perdi o horário da apresentação, fui de táxi, mas não deu atraso no voo, tá? Não deu atraso no voo. Em Valadares eu perdi a hora. Provavelmente não foi o único lugar que eu perdi a hora, não. Acho que tiveram 2 lugares, se não me engano. Mas agora só me vem Valadares na cabeça. Enfim, mas acontece, né, gente? Mas até hoje, às vezes, eu acordo, tipo assim... perdi a hora. Onde eu tô? Que mais? A gente fica com essas coisas, gente. Até hoje, às vezes, o telefone toca assim do nada, eu meio que tomo um susto e falo, a escala. Meu subconsciente na hora fala, escala, tô sendo acionada. Sabe, no susto. E não tô sendo acionada, Bruna, alô. Aí até que meu consciente fala mais alto que meu subconsciente, vai um segundinho aí, sabe? Perdi a hora. Ai, ai. Eu respondi 3, né? A Maria Luísa fez uma pergunta bacana. Se o voo começa tão cedo a ponto de acordar de madrugada, não estando na base, o hotel serve café mesmo sendo esse horário, vocês comem por conta própria mesmo? A companhia geralmente tem acordos com os hotéis e eles fornecem um petit café, um café pequeno ali, pra gente comer antes de ir pro voo. Então, às vezes, tem ali um pão de forma, um presunto, uma mussarela, café preto e leite. Tipo, bem simples mesmo, mas geralmente tem sim um lanche da madrugada que a gente chama, tá? Fica disponível lá pra tripulação que vai sair. Se não tiver, aí a empresa tem que pagar a diária do café da manhã, que é entre 5 e 8 da manhã, se a gente estiver voando e não tiver tido café no hotel, a gente recebe 25% da diária principal, da diária de refeição principal, que hoje tá em R$80,01. Então, 25% disso. Hotel tem horário específico para iniciar o café. Depende do hotel, mas geralmente é das 6 às 10 da manhã, geralmente. 9h30 da manhã, vocês vão ver, 9h30 da manhã é o horário internacional do tripulante tomar café. Na verdade, eu tava acordando 9h30. Às vezes eu acordava 9h40, descia assim, faltando 7 minutos, botava tudo no prato e ia, tipo assim, pra dormir o máximo que dava, principalmente quando eu chegava tarde, né? Então, às vezes, eu dormia só 5, 6 horinhas ali pra poder pegar o café da manhã. Porque pra um tripulante esfomeado feito eu, perder o café da manhã é uma das piores coisas que pode acontecer no dia. Ai, gente, é uma tragédia perder o café da manhã. Bru, seu IG tá errado no comentário que você fixou. Agora tá certo. Obrigada, gente. Brunão. Ai, ai. Eliane, rotina. Fala mais sobre os passageiros indisciplinados. É bom pra nós estudarmos as situações que caem na seleção. Pois é. Mulher. É mulher, né, Eliane? Meu Deus. Mulher. Se eu te falar que eu tô... Ai, gente, não sei se eu posso contar. Depois minha equipe fica possessa comigo. Eu não sei se eu posso contar ainda. Que é surpresa, eu não falei isso nem no meu IG. Bom, tô produzindo 2 cursos e um tem a ver com isso. Vai ser, tipo, 2 cursos em um deles tem a ver com isso. E vai ser um preço muito, 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 muito amigo, que é realmente pra ajudar vocês a estudarem e ter o certificado desses 2 cursos durante a quarentena. Pronto, falei, não está mais aqui quem falou, eu não podia ter falado isso agora, porque não era pra contar ainda, eu ia só falar semana que vem, mas nem tô no meu IG, só quem tá aqui vai saber, quem não veio do meu IG não vai nem saber também por enquanto, e vamos seguir a vida, perder o horário, tem alguma punição? Karen, eu acho que se atrasar o voo a gente tem que responder o porquê que a gente perdeu a hora. Mas a vez que eu perdi a hora, a outra eu não tô lembrando. Não deu atraso. Eu nunca dei atraso no voo, então eu nunca precisei responder. Mas se você se apresenta também na sua base lá, com mais de 5 minutos de atraso, você precisa responder pra chefia o porquê desse atraso, tá? Já aconteceu comigo também de eu me apresentar atrasada porque
pneu do táxi que eu tava indo pro aeroporto furou. O cara não sei o que ele tava arrumando, que, tipo, ele demorou muito pra trocar. Muito, assim, foi uma meia hora. No meio da rodovia, gente. Aí eu atrasei, eu acho que uns 10 minutos. Mas não atrasou o voo também, não. Deu certo. Se caso perder o voo, gente, dependendo se for muito grave, né? Eles vão acionar outra pessoa. E se for, tipo, pernoite no hotel e você perdeu o voo, gente, aí é um B.O. lascado. Porque, por que você perdeu se você tá no hotel? Aí se você passou mal... Deu BO depende do acontecimento. Para voltar para a base, daí pode voltar, por exemplo, o Embraer, que são 3 comissários, vai com 2 para a base e com 2 comissários, e aí tem que limitar, restringir a 50 passageiros por comissário, então vão no máximo 100. Tem essas regrinhas aí, tem umas regrinhas dessa, caso a pessoa perca de fato o voo. Mas não, nesse caso de tá todo mundo no hotel, o tripulante ele não vai perder o voo, porque o líder liga, o comandante liga, vai atrás dessa pessoa, entendeu? Bru, além da folga social, é possível ficar 2 domingos em casa no mês? É possível sim ficar 2 domingos em casa no mês, perfeitamente. Dá para solicitar? Eu acredito que depende da companhia. Na Azul tem umas regrinhas lá no BID para você fazer os pedidos. E eu acredito que final de semana, como a gente pode pedir 5 folgas, 4 seguidas, pula uma. Tem umas regrinhas assim, mas 2 domingos para pedir eu acredito que não dê para solicitar, eu acredito. E depende muito da companhia também. Mas acontece de sair sim, tá? Como você organizava a sua vida? Essa é a última que eu vou responder que tá aqui, porque eu vou passar para as perguntas que eu prometi que estão na caixinha. Uma parte boa de ter caído a live, né, de minha bateria ter acabado, é que se não tivesse caído, o Instagram já teria fechado, porque já deu mais de 1 hora, eu falo pra caramba. E obrigada por estarem me aguentando, estarem aqui ainda. A live caiu, vocês voltaram. Muito obrigada, isso é muito importante pra mim. Obrigada por quem tá aí apoiando, que veio aí dos meus grupos que eu avisei da live, que veio do meu IG, e quem veio também aqui do Como Ser Comissário de Voo. Vocês são demais. Vamos lá. Como você organizava a sua vida tendo que lidar com horários todos doidos e cuidar de coisa de adulto, pagar contas, passar nos mercados, etc. Você anotava tudo no calendário, algo assim. Cara, sério, era uma loucura, porque eu ainda não morava de fato na base. Eu tinha um lugar pra ficar na base, mas sempre que dava eu voltava pra Uberlândia. E aí minha vida tava tudo aqui. Academia, crossfit, família, namoro, enfim, alimentação, conta, tudo. Então, na minha folga, gente, sinceramente, na minha folga, raramente eu conseguia descansar. Eu ia resolver treta. Ia resolver BO, ia sair pra comprar as coisas, ia resolver BO de banco, pagar conta. Nesse meio tempo fiz a aquisição de um apartamento, aí é uma burocracia danada. Então, assim... Eu sempre gostei muito de me organizar, de ter a planner, então eu tenho planner. Eu me organizo também pelo calendário, quando tem horários, eu me organizo pelo calendário do iPhone. E no meu curso de inglês para comissários, eu falo que vou em um módulo. Quem tá aqui do FQV pode falar. Eu tenho, acho que no módulo 1 ou 2 e no último módulo, ensinando as pessoas a se planejarem para estudar, para entrar, né, na companhia. Mas eu nunca parei para pensar de falar como se planejar já voando. Tá aí. E aí eu conseguia conciliar tudo, mas geralmente eu prezava por descansar no pernoite, entendeu? Porque na minha folga geralmente era muito agitado. Mas dava certo. Essa pergunta é sobre seleção. Na seleção deve-se deixar a franja normal e arrumada ou colocá-la para trás? Depende. Se tiver acima da linha da sobrancelha, você pode deixar, tá? Mas aí prende os fios de lado, prende aqui. Agora, se ela estiver passando da sobrancelha para baixo, então eu aconselho prender. E se for franjão mesmo,
prende ou faz assim, né? Se ela não ficar presa no rabo, usa aqueles tic-taczinhos neutros, pretos, se o seu cabelo for escuro ou transparente, se o cabelo for mais claro. E prende aqui e passa o gel, o laque, a pomada, o que for que você utilizar, tá? Bru, fala sobre a altura. Eu tenho 65, pode ser um problema ser de estatura baixa? Gustavo, acredito que 1,65, não, acredito que não tenha problema não, tá bom? Já voei, sim, com comissários dessa altura, então é possível, tá bom? Alimentação no avião. Polêmico. Gente, eu não posso falar pelas outras companhias, tá? Mas na Azul, a gente já teve alguns probleminhas com alimentação a bordo. Entra comida fria, mas não tem forno pra esquentar. E agora? O que a gente faz com essa comida congelada? Gente, sério. Eu procurava levar minha própria comida, esquentava em banho-maria, era o ó. Porque aí entrava água na minha marmita. Assim, eu enrolava em outro saco, mas não sei, né? Descongelava, enfim, era um trem muito, muito desconfortável. Mas, pra quem não tem muita restrição e não preza por uma alimentação saudável, é bem tranquilo, porque tem várias opções. Mas o que entra pra tripulação é relativo. Às vezes é legalzinho, às vezes não é tão bom assim. Mas entra uma saladinha, entra uma refeiçãozinha principal e uma sobremesinha, às vezes fruta, isso nas refeições principais. Entra muito pão. Eu acho que eu não comia 1/5 dos pães que entrava, porque assim, se a gente for ficar no pão e comendo o que entra, e comendo batatinha e balinha, sério, gente, não dá pra levar. A saúde, o corpo grita, sabe? A gente tem que manter uma saúde legal pra desempenhar a profissão bem, sabe? A gente trabalha com segurança de pessoas. Mas a questão da alimentação vai muito de companhia para companhia. No internacional, a comida era perfeita, porque a gente come, na Azul a gente come a comida da classe executiva. Então é uma comida maravilhosa. Não tenho o que falar, perfeita, assim, no internacional. Vamos lá, próxima pergunta. Perrengue dentro do avião, Dentro do avião, gente. Perrengue do avião. Perrengue. Gente, eu acho que eu não tive um perrengue, sabe? Dentro do avião, não. Acho que talvez a vez que o rapaz desmaiou, assim, meio que de costa, eu consegui segurar ele com o braço pra ele não cair de maduro no chão. Foi bem complicado. Assim, mas tinham médicos cubanos a bordo do mais médicos na época. Eles atenderam, deu tudo certo. Mas perrengue mesmo, eu acredito que eu não passei, não. Viu? Talvez situações engraçadas, talvez, sei lá. Já uma situação que eu fiquei meio tensa foi uma situação que eu passei por um rejected takeoff. 2 vezes já teve no meu voo, mas eu não tava tripulando. Que é a rejeição de decolagem, né? Tá ali na corrida para decolagem, perto da V1, que é a velocidade máxima antes do avião decolar, e rejected takeoff. E aí, alguma coisa acontece, aponta pros tripulantes técnicos, né? Pros pilotos, e tem que reduzir aí e cancela a decolagem. Aí, gente, a frenagem é uma coisa que você vê realmente esse freio funciona, né? E aí, mas você fica naquela assim, cara, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de parar antes da pista acabar? Fica muito assim. Aí eu fiquei tensa as 2 vezes. Mas eu não tava tripulando, não. Talvez em uma delas eu estivesse tripulando, eu não tô lembrando agora. Gente, memória é maravilhosa, né? Tô tomando um chá pra memória, ele é ótimo, gente. Como que é o nome do chá? Nossa, ele é maravilhoso. Não lembro. Vamos seguir. 2 pessoas perguntaram isso. Por que quis ser comissária? Sem ser porque amo, gosto de viajar e conhecer pessoas. Porque eu tinha vontade de ter minha independência financeira o mais rápido possível. Pesquisei entre as profissões disponíveis que eu não precisaria ter um ensino superior imediatamente para poder exercer a profissão.
E me interessei muito pela profissão de comissário de voo, comecei a acompanhar vídeos de comissários, comecei a ver como era a rotina, fiquei apaixonada e falei, é isso, esse salário é maravilhoso, atende muito às minhas expectativas. Eu tinha 18 anos, eu falei, bora, tio. E caí de cabeça, bem prática, assim, papum. O que seria essa apresentação? A apresentação é a hora que você tem que ir lá no computador ou no sistema, no Crew Desk ou no DO, que é ali o lugar onde se reúnem os tripulantes, né, para reunir a tripulação, falar sobre o voo, fazer o briefing, né, que é o falar sobre o voo, enfim. No internacional, isso já é feito lá no avião, tá? Isso no doméstico. E aí você faz a sua apresentação no sistema, que quer dizer, que é tipo bater ponto. A apresentação é tipo bater ponto. E também a hora da apresentação no hotel é a hora que você tem que estar lá embaixo pronto para sair com a van para ir pro aeroporto fazer o voo. Isso é a apresentação. Também do Gui, meu sonho é ser comissário. Você acha que eu deveria ir iniciando como agente ou ir direto pro comissário? Olha, é muito difícil, tipo, pra mim, falar assim, você deveria isso ou você deveria aquilo. Eu acredito que é uma possibilidade, se você está disposto e tá tudo bem, comece como agente. Se, tipo assim, você já tentou, não tá sendo chamado e as possibilidades de entrar como agente são maiores no momento, você vai ter que ficar nessa função por um tempo e depois pode conseguir uma seleção interna para comissário. Isso é possível sim, tá? Mas não sou eu que posso falar assim, você deve ou você não deve. É possível e pode funcionar. Mas eu não posso falar que deve ou não deve, porque, tipo assim, eu falo deve. Aí você entra como agente, aí outra companhia, sei lá, não sei, chama para uma seleção de comissário ou, de repente, até essa própria companhia que você entrar te chamaria para seleção, mas você já tá como agente, você vai ter que ficar por um tempo. Ou eu falo, não, você não deve entrar como agente. E aí você não entra como comissário também, fica um tempo na geladeira. Então, você precisa avaliar aí o que você tá disposto e avaliar aí realmente se vale a pena para você. Mas eu aconselho, sim, eu acho que é uma porta bacana que você já deixa aberta. Mas não vou falar que você deve ou não deve. Oi, eu acredito que sim, tá bom? Já voei com pessoas bem altas, não sei se 1,90, mas eu acredito que sim. Principalmente em aviões grandes aí, eu não sei se você considera Emirates, Etihad, os aviões, né, são Emirates trabalha com A380, cara, é bizarro de grande, de alto também, né? Então, acredito que sim. Que lugar você tinha vontade de ir conhecer o trabalhando na Azul? Todos! 90% dos lugares que eu conheci foi trabalhando na Azul. Se não foi a trabalho, se não foi em voo, foi usando o benefício da companhia. Menos para Nova York. Nova York eu banquei, paguei a passagem da Delta mesmo, do meu bolso, assim, ó. Não foi My ID Travel, que é a parceria que a gente tem com companhias internacionais. Eu comprei mesmo para ir para Nova York. 80, 90% foi trabalhando na Azul. E praticamente todos eu tinha muita vontade de conhecer, mas se for para escolher Itália ou Portugal. Vai os dois. Por que não? Porque tem que escolher só um. Bora. Mas aí eu não fui para Portugal, eu já fui a trabalho, sim, mas antes disso eu fui a passeio, tá? Então, Itália eu fui a passeio também, não fui tripulando. Então, pra Orlando eu fui tripulando. Pra Fort Lauderdale, Miami e tal, eu já fui tripulando, já fui a passeio também. Mas assim, tudo, gente, sério, eu tenho vontade de conhecer todos os lugares e tudo que eu... Nossa, falta muito lugar ainda, mas esses dias eu fiz um checklist e eu já conheci muito lugar que eu queria, cara. É bizarro, eu sou muito grata pela aviação por isso. Depois, se você chegava dos voos, você fazia alguma coisa de grande utilidade ou só queria dormir? Depende do voo, depende de quantas horas eu voei, depende de quanto tempo eu tô acordada, depende muito. Mas geralmente eu dormia antes de fazer outra coisa. Comia, dormia e aí depois ia viver, entendeu? Quando dava tempo. Lady Bird, amei. Se arrepende de ter ido direto pra aviação, gostaria de ter feito alguma faculdade.
Não, nenhum dos dois, né? Nem me arrependo, nem gostaria de ter feito alguma faculdade. Gente, eu fui aprovada em várias universidades federais. Eu passei em psicologia na UFRJ. Eu passei em turismo na UFOP, na de Ouro Preto. Eu passei na Federal de Uberlândia pelo vestibular normal. Em fisioterapia, eu cheguei a entrar na turma. Quando eu tava no processo de seleção da Azul, eu comecei a fazer faculdade. Eu saí mesmo quando eu recebi a aprovação da segunda fase da Azul, mas eu tava fazendo faculdade. E foi ótimo eu ter entrado mesmo pra ter certeza de que eu não queria, que não era aquilo, que aquilo não fazia sentido pra mim e que eu não tinha que fazer uma coisa só porque a sociedade impõe que eu tenho que fazer uma coisa, porque é um ciclo natural pra algumas pessoas. Não quer dizer que tem que ser pra mim. Não é porque faz sentido pra maioria que eu tenho que me enquadrar nessa maioria se isso não faz sentido pra mim. Se faz sentido pra você fazer uma faculdade, pra vocês, né? Perfeito, gente, sério, eu super apoio. Mas não fazia pra mim e hoje eu vejo que eu não me enquadraria. Eu ia ser aquela pessoa que termina a faculdade e vai procurar outra coisa pra fazer. E aí teria aquele canudo, aquele certificado, aquele diploma só pra falar que concluí. Mas aquela coisa, né? Pelo menos eu posso falar, olha, eu entrei, está aqui minha aprovação em várias universidades federais, em mais de um curso, psicologia, fisioterapia, turismo. Eu realmente não dei seguimento porque não era o que eu queria. Não foi por falta de capacidade, não foi porque eu não tive escolha. Foi porque eu escolhi ir por um caminho diferente e eu nem por um segundo eu me arrependo disso. Nem por um segundo. Sério, eu sou muito feliz por ter feito a escolha que eu fiz. Eu acho que eu cresci muito nos 5 anos que eu fiquei voando, que eu morei fora. Eu fui morar sozinha, com 20 anos, né, em outra cidade, longe de qualquer pessoa que eu conhecesse. Isso me trouxe uma bagagem, assim, sério, gente, uma experiência incrível, a aviação, sério, foi... Enfim, não me vejo hoje também fazendo uma faculdade, tá? Como eu tava falando, eu preferiria investir em cursos especificamente que eu tenho interesse, assim como de 2 anos pra cá eu investi quase 40 mil reais em cursos, tá bom? Mas em faculdade eu não me vejo em nenhuma hoje. Amanhã, tipo assim, não sei, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então não me arrependo e não gostaria também. É tanto que comecei, parei e tive a certeza que, cara, que bom que a Azul me aprovou, que eu não ia conseguir ficar dentro dessa sala de aula, trancada dentro dessas 4 paredes, vendo. Você acha que é uma boa uma comissária comprar um AP mesmo não sabendo sua unidade base? Depende, né? O porquê que você tá comprando um apartamento. Financiar apartamento não aconselho. Eu fiz isso. Com 20 anos. Eu comprei um apartamento financiado. Mas tá bom, gente. Daqui uns dias eu tô terminando de pagar em nome de Jesus. E tô me mudando pra lá em breve também. Mas eu comprei em Uberlândia, que é a minha cidade natal e que é a cidade que eu não pretendia sair. Se um dia eu sair daqui, eu alugo o meu apartamento. Então, vai depender muito do seu objetivo com esse apartamento. Então, depende. É essa pergunta. Vou tentar ser rápida. Então, gente, muito tempo aqui, né? 32 anos começando a estudar inglês. Agora você acha que terei chance ainda de ser comissária? Sim. Sim, mas estuda o inglês. Vem pro Fala Que Voa. Ó, gente, esse mural aqui tem uns nominhos, tá vendo? São os nomes das minhas alunas da 4ª turma do Fala Que Voa, meu curso de inglês para comissários. Elas começaram semana passada. Aí abri vaga e encerrei em uma semana. Então aqui, minhas aluninhas. Só mulher, gente. Mulheres, ó, representando, viu? Tá igual a final do BBB. Só mulher. 32 anos, tá, já respondi. Se precisa da confirmação do idioma que a gente fala. Eu falo espanhol, mas aprendi sozinho. A comprovação é você falar. Então, na seleção lá, vão te conversar com você. Não precisa do certificado, não precisa, tá? Do certificado do intercâmbio, enfim, basta você falar. A maior prova de que você sabe é se comunicando.
Ai, segue. Eu queria responder todas, gente, mas meu receio é de que não vai dar certo, porque tem muita pergunta. Graças a Deus, obrigada pelo carinho e pelas perguntas. É o comissário auxiliar que conta a alimentação dos passageiros? E se faltar? A alimentação dos passageiros conta. Tá. Isso no internacional, né? Porque no doméstico entra, assim, snack, né? Batatinha, não tem como a gente... Porque ainda mais na Azul que fala que é à vontade, né? Então, entra um número que a gente bate o olho ali, a gente já sabe, assim, olha, eu acho que a gente vai fazer 2 voos com isso, vai e volta, não sei o quê, abastece em tal lugar, a gente tem uma planilhazinha, a gente fala, tá, esse tanto dá. Mas não tem como contar, tá? De batata, balinha fine, dessas coisas, não tem como contar. No internacional, tem que contar sim. E aí tem a pessoa que faz isso, tem a pessoa na classe econômica e a pessoa na executiva, na business, que faz isso. Então, na economy, é o galley que faz isso. E como que você escolhe das posições no voo internacional? Do mais antigo para o mais novo vai escolhendo em que posição ele quer ir naquele voo. Então, o galley geralmente é quem realmente gosta de organizar, porque a galley do A330 é gigante. Então, é quem realmente gosta. Quem prefere não ter tanto contato com os passageiros, que fica mais lá atrás, principalmente durante o embarque, né? Ou geralmente quem fica por último para escolher, os mais novinhos, ficam de galley quando ninguém quer ir. Eu nunca fui de galley, nunca quis ir de galley, graças a Deus nunca fui a última a escolher também, porque eu já fui pro internacional com uma senioridade já mais elevada, porque eu fiquei muito tempo na base BH. Poderia ter ido bem antes para Campinas, ter ido para o internacional, mas eu quis ficar em BH por um tempo maior. Então, quando eu cheguei no internacional, eu já não era nova de empresa. Então, eu nunca fiquei por último para escolher, nem entre os últimos para escolher a posição que eu queria voar. Então, nunca quis ir de galley, porque é muita coisa. E aí, sim, tem que contar a alimentação, a refeição dos passageiros, tá bom? Mas, assim, não precisa contar uma por uma. A gente sabe que, por exemplo... No compartimental são tantas, aí a gente conta, tipo, sabe? Não precisa ser uma a uma. Ai, gente, tô falando mais que tudo. Tá dando uma dor no peito aqui, eu acho que eu não tô respirando direito. Vamos. Ai, gente, obrigada pelos elogios aqui. Vocês são fofos demais. Quem que falou que tá encantada comigo? Aline. Ai, você é demais, meu amor. Qual o seu maior defeito? Quando te pergunta qual o seu maior defeito na entrevista e o que podemos responder coerente? Amor, eu acho muito bad mentores e pessoas que dão respostas prontas. Porque eu tenho uma amiga, né, e colega de profissão, não de comissária, né? Ela empreende na mesma área que eu e ela ela tem alguns serviços voltados para aviação, porque ela foi a recrutadora da Latam. E ela fala que elas sabem quando a pessoa foi treinada para um mentor, porque eles chegam lá com as respostas iguaizinhas. Então eu não vou te falar assim, os defeitos tais e tais são mais aceitos, e responde isso ou responde aquilo. Eu estaria sendo irresponsável. Por isso que eu trabalho muito mais com a questão de você se conhecer, do seu autoconhecimento e observar um defeito que você consiga trabalhar, o que você já esteja trabalhando, e que não seja um defeito tipo, cara, realmente isso não dá para a profissão. Então, você precisa se autoavaliar, ter um momento de autoconhecimento e ver quais são minhas fraquezas. Tá, essas são minhas fraquezas. Qual eu acredito que eu consiga lidar, ou que eu já estou lidando, ou que eu já estou melhorando, que eu já estou trabalhando. Bacana é isso. Você demonstrar que você reconhece que isso é um defeito e que você já sabe o caminho, já está seguindo nele para melhorar, para amenizar esse defeito. Obrigada, viu, Ana Bia? Obrigada a todo mundo que tá aqui. Eu vou responder uma da Cilá, porque ela realmente, ela tá sempre comigo e ela mandou muitas perguntas. Eu vou escolher uma dela para responder, porque o nosso tempo tá acabando, gente. Cilá, eu peguei aleatório aqui. Bru, você começou com voos domésticos ou internacionais?
domésticos. Todo mundo começa nos voos domésticos, tá bom? E eu acredito que isso é muito, muito importante, até pra gente ter uma experiência. Porque é diferente você ter um passageiro ali 50 minutos de você ficar 10 horas com o mesmo passageiro. Então, a forma de você lidar com as situações se torna diferente. A sua maturidade é adquirida com o tempo. Obrigada! Vamos lá. Então, a live vai acabar. Comecei nos voos domésticos. Sim, aí a gente começa um voo doméstico. A Azul é que hoje, tipo assim, a partir de 1 ano de companhia, pode ser que você vá, se você tem um idioma, esteja nas bases certas, tá? Na minha época, a base certa era a base Campinas, porque era a única que fazia os voos internacionais, tá bom? Eu demorei um pouco porque eu optei por ficar na base BH, mas quando eu fui para Campinas, eu fui pro internacional. Mas vai depender muito dos momentos, tá bom? Vai depender demais do momento que a aviação tiver quando você entrar, tá bom? Eu não vou conseguir falar mais porque tá aqui, já abriu, vai acabar em 1 minuto. Então, eu quero agradecer muito pela participação de vocês. A interação foi incrível, foi maravilhosa. Eu senti uma energia, assim, incrível mesmo. Vocês viram que eu tô bem à vontade aqui com vocês, apesar de não... Eu tô bem à vontade, tô nem no meu IG, tô nem no meu Instagram e tô aqui super à vontade com vocês. Então, continuem aqui seguindo, acompanhando o conteúdo do Como Ser Comissário de Voo, se você veio do meu IG. Se você veio aqui do Como Ser Comissário de Voo, vem lá pro @BruOhana.